Estou nessa tarde linda de domingo de outono. Sim. Quando você abriu a página, Cris, eu fiquei assim, eu sempre me emociono com essas coincidências, entre aspas, né? Porque fazendo o estudo para a tarde de hoje, eu tinha essa frase anotada: desperta, ó tu que dormes. E eu Ó, não usei no estudo explicitamente, mas toda essa fala do Emmanuel no Pão Nosso, nesse capítulo 68, eu espero que eu consiga comunicar no estudo, mas ela permeia, e a gente não combinou, né? não, e Essa olha, vou te ideia de dizer, acordar. normalmente eu vou ver qual é o tema da reunião pública para olhar no índice. Hoje eu falei assim, não vou fazer nada disso, foi encaminhado mesmo, foi o que Ah, você muito precisava. legal. Pronto, olha aí. É Vamos muito estudar. lindo. E É é muito muito. bom. E assim, pelo menos pelo que está no material, tem muito a ver. Espero que eu consiga passar a ideia para vocês. Mas se eu não passar, vocês leem de novo o Pão Nosso, capítulo 68, está tudo bem. Certeza que você vai ajudar. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Apareceu? Apareceu e está correndo direitinho, vai tranquilo. Que ótimo. Então, nosso tema de hoje é sobre o Livro dos Espíritos. Esse capítulo, essa parte, que é o capítulo 1, e tem dois blocos de questões. Então, capítulo 1, como está aqui, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. São várias questões. Eu não vou trazer textualmente as questões para que a gente possa usar o nosso tempo para pensar um pouco sobre o que está subjacente, o que está aí permeando essas questões. Então, são as questões de número 76 a 87, que constituem, então, dois blocos: origem e natureza dos espíritos e mundo normal primitivo. Então, as questões 76 a 83. Eu vou só ler o comecinho aqui para situar, porque eu tirei só os tópicos principais para orientar a nossa conversa. Então, como é que a questão está formulada por Kardec? A questão número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos responderam: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E aí há uma nota de Kardec esclarecendo a palavra espírito. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Porque aqui Kardec já vinha falando muitas coisas antes, já está um pouco mais avançado, então ele aqui faz essa ressalva para deixar bem claro seres extracorpóreos. Eu até destaquei aqui esse tópico para que fiquemos, eu vejo aqui que a maioria dos que estão, eu acho que talvez até todos, não olhei todos, mas já somos conhecidos, como diz a Amanda, de longa data, e tem isso muito claro. Mas só para marcar bem, seres extracorpóreos e seres corpóreos. Então, os espíritos aqui empregando nessa acepção. E aí, o Kardec continua perguntando como é que os espíritos são criados, por quem são criados, e os espíritos vão respondendo que os espíritos são obras de Deus, são esses tópicos que eu destaquei, que eles tiveram um princípio, mas eles não sabem o modo, de que maneira Deus criou os espíritos. Então, Deus criou os espíritos, eles afirmam isso, mas que não tem essa informação, eles colocam assim: não sabemos. Ó, explicitamente o texto da questão 78 está assim: quanto, porém, ao modo por que nos criou, que Deus nos criou, e em que momento o fez, nada sabemos. Isso é importante porque nem tudo é claro, né? Nem tudo é revelado, mas esse não vai ser o ponto principal da nossa conversa, não. Eles prosseguem, e aí eu retirei mais esse tópico em outras perguntas, dizendo que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, dizendo que Deus cria permanentemente e que os espíritos eles são incorpóreos, mas essa ideia de ser material ou não material
os espíritos dizem que a gente não tem ainda condição de entender melhor isso. Vamos ficar com essa ideia do material e imaterial, que é o que a gente alcança nesse momento. E é esse ponto que é o ponto assim, que mais nos diz respeito dentro desse conjunto aqui de questões, pelo menos sob a minha perspectiva, que eu quis explorar um pouquinho mais na tarde de hoje. Então, vamos guardar, eu volto lá só para apresentar todos os tópicos e a gente ter uma conexão de tudo que a gente vai estudar. Nas questões do outro bloco, que fala do mundo normal e primitivo, questões 84 e 87, os pontos que eu destaquei aqui das respostas dos espíritos. Dizendo que os espíritos constituem um mundo à parte, a gente vai entender o que é esse à parte. O mundo espírita é o principal que pré-existe e sobrevive a tudo. Isso é bem importante. Isso é bem importante. E isso também tem conexão lá com a página do Pão Nosso, que foi a nossa página de abertura. Eles também respondem que os espíritos são independentes, e aí vem uma informação que a gente já estuda em outros contextos, mas que ela é muito importante também aqui nossa conversa, que é incessante a correlação entre ambos os mundos, corpóreo e incorpóreo, ou se a gente preferir, encarnados e desencarnados, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, veja que aqui constitui um mundo à parte, mas não é um mundo à parte num lugar separado, eles estão lá quietinhos, não. E ele continua aqui nas outras respostas, dando mais informações sobre isso, reforçando esse entendimento, que os espíritos estão por toda parte. Estão ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando sem o perceberes. Aqui, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Então, esse aqui é o foco da nossa conversa. Então, vamos lá, começando com aquele ponto que eu destaquei, do material e do imaterial. Eu trouxe essa bonita maçã, porque é essa ideia do que a gente pega. Nós temos muito, nós encarnados temos muito, e é natural, porque estamos encarnados, estamos no corpo material, no mundo material também, muito forte, muito que impressiona muito os nossos sentidos. Então, nós vivemos muito pautados pelo que nós vemos, existem estudos que dizem, e se não me engano, eu vi 80%, se não for 80%, mas é bastante grande, né? Que as nossas impressões, a nossa leitura do mundo vem muito pelo sentido da visão. Então, esse sentido da visão ele é muito importante em geral. Mas, de uma forma geral, então, assim, os nossos sentidos, esses, né, visão, audição, paladar, tato, esses sentidos nossos é que vão nos dando essa ideia do mundo material, daquilo que é palpável, daquilo que é concreto. E isso também traz uma leitura e uma informação que está muito associada, né, do que é o externo e do que é o interno, porque o externo nós conseguimos assistir, conseguimos ver, a gente consegue tocar, isso nos impressiona mais. E aí, eu trouxe essa figura para representar um pouco essa ideia de que nós somos aí, atualmente, então, cada vez mais, com tantos estímulos, nossa mente vai ficando sempre ali, cheia dessas informações concretas, dessas informações materiais. Então, está tudo muito ali. E a gente vive até quadros na sociedade de ansiedade, de outras questões emocionais, psicológicas, ligadas muito a esse excesso de estímulos da nossa era. Tudo dentro desse campo muito material. E aí, nessa dinâmica da nossa vida, essa figura, na verdade, quer mostrar o quê? Esses vários papéis, essas várias dimensões em que a gente se movimenta, a ideia disso aqui é ser uma roda. Então, nós temos o nosso núcleo familiar, e ali nós temos aí uma dinâmica, nós funcionamos nesse núcleo familiar de uma forma, nós temos as preocupações financeiras, as necessidades por estarmos no mundo encarnado e concreto, necessidades materiais, nós temos necessidades e frequentamos grupos sociais, a Casa Espírita também é um grupo social, nós também temos, mas fora disso temos os amigos, temos outros grupos,
Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, então uma cota do nosso tempo e da nossa energia ou pelo menos deveria ser, mas dedicada ao corpo físico, né? Alimentação, higiene, cuidados de saúde. Nós estamos aqui aí nessa dimensão espiritual, cuidando e nutrindo esse nosso lado, esse nosso estar no mundo com essa dimensão espiritual. Procuramos ter atividades de lazer, também temos sonhos, também temos questões emocionais, temos os nossos relacionamentos de afeto, os nossos relacionamentos amorosos, temos a nossa vida profissional. Então, assim, o que é a ideia dessa imagem para nos trazer? Dentro daquela imagem anterior, de muita coisa na nossa cabeça, como que nós transitamos em vários universos aqui, e vários universos, a maior parte desses que está representado aqui, concretas e materiais. Então, esse é o nosso viver, esse é um pouco o quadro do nosso viver. Então, nós temos objetivos materiais, concretos, trabalhar, estudar, tudo isso para que a gente tenha recursos, para que a gente viva nesse mundo material, para suprir as nossas necessidades. E nesse viver e transitar entre um cenário e outro, cenários esses que nós representamos aqui na figura, como é? E aí, olha que bonito que a gente já começa a fazer a ponte com aquela página que os espíritos nos ofertaram para a nossa reflexão, a enriquecer. Como é nesse viver, nesse transitar entre essas diversas situações, lembrarmos que somos espíritos imortais. O quanto que o nosso viver, que esse nosso circuito e esse nosso tempo, essa nossa energia, esse nosso pensamento, transitando por esses cenários, vamos pensar assim, é feito com essa consciência de que somos espíritos imortais. O que saber que somos espíritos imortais, que a doutrina nos apresenta isso como uma informação basilar, o quanto que isso muda o nosso estar nesses diferentes contextos. E como vivenciar essas situações com um nível mais amplo de consciência, que é esse nível mais amplo de consciência de que não estamos limitados a uma única existência. Viemos de outras existências, experimentamos outras existências e experimentaremos outras existências. O quanto que essa visão mais ampla, para além desta vida aqui, orienta o nosso estar nesses diversos contextos e, em última análise, o nosso viver. Essa é a pergunta para a gente refletir hoje, né? Com aquela informação importante de que somos espíritos e de que o mundo espírita, a resposta dos espíritos naquele começo, no primeiro bloco, a gente está aqui olhando o primeiro bloco daquelas perguntas, pré-existe e sobrevive a tudo. Então, ele existe. Pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, esse é o grande mundo. A vida de espírito. E aí, dentro daquela dinâmica ali de muita coisa, de muita informação, de muito estímulo que eu trouxe na outra figura, eu lembrei da rodinha do hamster. Eu não sei quantas pessoas são familiarizadas, mas geralmente se usa muito essa referência, essa ilustração, essa metáfora, para esse girar, essa coisa frenética, porque, na verdade, é um experimento com o hamster, né? Usa-se muito na psicologia, na área de gestão também, de que você está ali acelerado, mas assim, onde ele vai? Ele não vai para lugar nenhum, porque ele está ali só girando freneticamente. E eu encontrei essa figura aqui que eu achei muito bacana, que é uma ilustração de uma pessoa, pode ser qualquer um de nós, ali, é uma transposição da ideia da rodinha do hamster, um pouco para essa nossa vida acelerada diária que nós temos vivido. Então, preocupados, compromissos, dinheiro, né? E aquela aceleração e aquela agitação desse mundo que nos demanda uma série de providências dentro do nível material que a gente existe. E a pergunta é: qual o grau de consciência, de novo, né, dentro dessa aceleração, dentro de todo esse buscar fazer e buscar realizar, a que somos convidados o tempo inteiro, que muitas vezes nós não nos damos conta do quanto que isso já nos tomou. Quem controla quem?
se a gente tem aí uma consciência, né? Qual o grau de consciência dentro dessa dinâmica de que nós somos espíritos imortais. Então, aquela pergunta se repetindo para que a gente reflita, que são as perguntas que trazem as respostas, não é à toa que Kardec estrutura toda a obra dele em cima das perguntas. Então, essa dinâmica do fazer, o fazer, as tarefas, o resultado, e naturalmente nós somos desde muito cedo, desde a mais tenra infância, esse é o nosso modelo de sociedade, direcionado para esse fazer, para esses patrimônios. Patrimônios, a maior parte das vezes, patrimônios materiais mesmo. Então, vamos estudar, vamos fazer a vida e ganhar dinheiro, e comprar um apartamento, e comprar um carro, ou viajar, ou o que for. Mas sempre nessa dinâmica do fazer, a gente vai sendo condicionado. E é importante, é claro que é importante. A gente vive no mundo material, a gente tem necessidades, sim. Não é disso que se fala, não é, negar a importância disso. Mas é a gente refletir no equilíbrio dessas demandas. E aí, essa charge, eu acho que eu gosto muito dessa charge, porque é a ilustração que traduz muito. Essa dinâmica acelerada, buscando, 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 realizando, realizando, e nós vamos acumulando. E é interessante, porque quando eu estava aqui aguardando a reunião começar, tínhamos alguns colegas aqui já esperando e conversando, aquele papinho inicial que tem, eu estava só escutando aqui, dando uma ajeitadinha em algumas coisas, e se falava de acumulação, e de como às vezes nós acumulamos coisas e não damos conta de ficar vendo o que a gente ainda usa, o que não usa. Então, muito interessante. Então, essa ilustração aqui, mostrando esse esforço em busca da felicidade, que é o que todos nós queremos, e que a doutrina nos fala disso também, e que Jesus, como a doutrina é uma doutrina cristã, e Jesus também nos fala disso, mas como que essa dinâmica louca vai nos levando aqui nessa espécie de armadilha, né? O quanto que isso pesa e o quanto que isso atrapalha a nossa felicidade. Que aí, sempre a gente está olhando muito para o lado material e corpóreo. Por outro lado, nós vimos lá naquela roda os vários contextos em que a gente transita. Então, um desses contextos, essa figura que está mostrando, é uma família, né? Nós temos as nossas interações familiares, nós temos as pessoas com quem convivemos. Então, essa dinâmica de estar com outras pessoas naqueles contextos. Então, temos o objetivo e aquela rodinha acelerada dos resultados do dinheiro, mas o que acontece em cada contexto desse? Em cada bolinha daquela? Em cada grupo social em que nós transitamos, no trabalho, essa figura de baixo aqui quer mostrar uma interação de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, eu trouxe duas imagens assim, daqueles lugares em que normalmente a nossa energia, o maior tempo e a maior parte da nossa energia é colocada, mas existem todos aqueles que eu mostrei na figura da roda, e não é à toa que ela é uma roda, que é uma roda mesmo, é como se nós ficássemos ali girando em cada um daqueles lugares. Só que em cada um daqueles contextos nós nos relacionamos. Nós estamos com pessoas diferentes, em níveis de relacionamento também diferentes, mais profundos, menos profundos, mas o fato é que nós estamos nos relacionando. Então, essa perspectiva, que não é material, que é a dos relacionamentos, que é a do nível de troca emocional que nós temos, troca afetiva, com essas pessoas, desses contextos todos. Essa troca, essa experiência e essa vivência, essas conexões vão formar o nosso patrimônio como espírito. Então, caminhando, vivendo, em todos aqueles circuitos lá, no grupo social, no trabalho, na família, na casa espírita, cuidando no médico, fazendo uma consulta médica, no consultório, com a recepcionista, com o porteiro do nosso prédio, com os vizinhos. Estamos o tempo inteiro nesses cenários, ao transitar por esses contextos, estamos desenvolvendo esse patrimônio do espírito. Porque é aí que nós vamos experimentar sentimentos, é aí que nós vamos elaborar situações, é aí que nós vamos, talvez,
nos confrontar com situações, com tendências inatas, com questões que a gente já viveu em outras existências e que estamos aqui para melhorar, para aprender a lidar. Enfim, então, essa ideia do que é o material, do que não é o material, para que nós possamos já começar a construir essa reflexão daquele grau de consciência do que é ser espírito imortal, vivendo uma vida material em grande medida. Mas a nossa vida não é 100% material mesmo como encarnados. E é isso que o Emmanuel, naquela página, ele nos convoca a despertar. Desperta, ó tu que dormes. Ele elenca ali várias situações, muito interessante. E aí eu trouxe aqui já a Joana, nesse livro Jesus e Vida, que é muito bonito. De tempo que eu não pegava esse livro, então foi bom para fazer o estudo. A gente sempre aprende. Eu adoro quando me dão trabalho, porque aí eu estudo mais e aí aprendo um pouquinho mais. Ela traz nesse capítulo Banquete de Luz, que é um capítulo lindo. Eu sou suspeita, né? Eu adoro. Mas é um capítulo realmente muito bonito. O que ela fala? Justamente sobre essa questão de que nós estamos aqui, mas nós não somos matéria, nós somos espíritos imortais. Na transitoriedade da reencarnação, as conquistas realmente significativas são aquelas que prosseguem com o ser. Então, destaquei conquistas aqui numa outra cor, significativas. Então, quais são as conquistas significativas? São aquelas que prosseguem com o ser. E ela continua para nos ajudar a entender esse ponto. O espírito é um viajante que busca o porto da perfeição, utilizando-se dos veículos orgânicos, ou seja, do corpo, em diferentes etapas, em diferentes encarnações, melhorando-se cada vez mais, de modo que a felicidade real se lhe vai fixando até o momento da plenitude. É muito bonita essa metáfora que ela usa do espírito como um viajante que busca o porto da perfeição, aí entendida como um processo de melhoria, cada vez mais aprendendo. O melhorando é o aprendendo. E esse destino final é a felicidade, que no fundo, lá na charge, a gente tinha a plaquinha da felicidade, que no fundo é o que todos queremos. E aí eu coloquei aqui justamente, né, porque ela falou ali do melhorando, qual que é o sentido de existirmos? Essa pergunta tão filosófica. Que é disso que a gente está falando. Qual é o sentido? E aí ela coloca, e a gente sabe, né, a lei do progresso, o aprender, o aperfeiçoar-se. Então, assim, estamos aprendendo ou estamos na síndrome de Gabriela? Aquela que a gente sempre fala, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, na música do Gabriela, que é antiga, né? Daqui a pouco a gente não pode mais usar esse exemplo, porque já está muito antiga. Mas explica muito sobre muitos comportamentos nossos. Então, essa ideia de uma vida espírita, uma vida de espírito, que é a principal, que pré-existe e sobrevive, ela está nos mostrando que essa existência transitória, como a Joana falou, ela, na verdade, é degrau de aprendizado. A gente sabe disso, a gente sabe. O Emmanuel fala lá naquela página, a gente sabe, mas a gente esquece. A gente anda distraído, se não me engano, ele usou essa palavra lá. Então, perdoe-me falar disso de novo, mas essa é a ideia. É que a gente, diante de toda essa confusão que a gente vive, essa agitação, essa aceleração, a gente acorde, a gente, opa, deixa eu dar uma sacudida e prestar atenção, porque eu acho que eu estou esquecendo. E aí, qual a qualidade da nossa presença? Presença naquele sentido de estar num lugar, estar em cada um daqueles contextos, realmente estando, realmente prestando atenção. Lembrando daquele vigiai e orai de Jesus, que era um vigiai no sentido de prestar atenção. Esteja desperto, no sentido de estar desperto. Quem é o vigia? O vigia é aquele que a gente contrata para prestar atenção e trazer segurança para a nossa casa, para a nossa empresa. Então, é essa presença realmente atenta, realmente com a qualidade de que está ali, olhando o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo e fazendo escolhas conscientes de comportamento.
E aí é uma outra forma de falar, né? Qual é o nosso grau de consciência, então. E aí eu trouxe essa imagem muito bonita. Vamos ver quem adivinha. O que está acontecendo aqui? São as Quem é? irmãs de Lázaro? É Maria e Marta. E aí é uma fala muito bonita, é um trecho que eu tirei de Lucas, da Bíblia Online. Eu não sei qual que é bom, as Bíblias existem muitas, mas aqui é importante a ideia. Olha só essa passagem de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, o livro Paulo Estevam fala disso, o Arthur Valadares fala muito, né? Naquela época, esse era uma postura de quem estava aprendendo, sentar-se aos pés dos mestres para aprender, dos professores. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, pior que eu sou a Marta, né? Eu fiquei pensando assim, gente, esse negócio de nome, será que é coincidência? Porque eu sou agitada também, mas vamos lá. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que bacana! E o quanto que isso conversa com essa nossa exploração aqui, dessa que é a vida que preexiste e sobrevive a tudo, que é a vida de espírito. E o andar distraído, o não estar atento, ou não estar com boa presença, um grau de consciência abaixo, ali. E hoje o que mais a gente tem são aquelas distrações múltiplas. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha, isso é lá 2000 anos atrás, imagina agora, né? Mas ele fala da boa parte que não lhe será tirada. E aí é aquela conversa que a gente começou a fazer, de qual que é o patrimônio do espírito, e que a Joana falou, né? São os aprendizados. E esses aprendizados a gente consegue, vivendo essa encarnação, que nos coloca naqueles cenários todos de papéis e realizações concretas, mas que, na verdade, nessas realizações concretas, e nesses papéis, e nesse rodar por todos aqueles cenários e viver todos esses papéis, nós estamos nos relacionando com pessoas. Nós estamos aprendendo com cada relacionamento. Ou é isso que se espera, o que é a proposta de Deus para todos nós. Que com essas reencarnações, o espírito, pela lei do progresso, que é uma lei de funcionamento do universo, e Leon Denis coloca muito bonito isso, depois eu vou citar um livro dele aqui, que se a gente olha para trás, a história humana, nós vemos que, efetivamente, com tudo que a gente tem de dificuldades, de guerras e de problemas que a gente sabe, mas nós estamos sempre caminhando para melhorias. Ainda que a melhoria moral esteja descompassada da melhoria material, tecnológica, mas a gente está sempre melhorando. Então, essa boa parte que não lhe será tirada é justamente o que é a aquisição do Espírito. E ela ali, Maria, estava bebendo da fonte, né? Bebendo de Jesus esses ensinamentos sobre a vida de Espírito. E aí, de novo, nesse livro Jesus e Vida, já num outro capítulo, sobre essa ideia de aprender. Estamos aqui para aprender. Olha o que a Joana nos traz. Manifestando-se a morte do casulo físico, o espírito transfere-se para outra dimensão vibratória. Então, morreu o corpo, ele transfere-se para outra dimensão vibratória, dando continuidade ao comportamento que lhe era habitual enquanto na forma carnal. Então, o espírito, eu tenho aqui uma vida de relação, como nós vimos, tem comportamentos, tem tendências, tem personalidade, tem aprendizados, e quando a gente vai, a gente, né, muda de plano, muda de dimensão vibratória, volta à vida de puro espírito, ou extracorpóreo, para seguir a linguagem aqui dessas perguntas que a gente está estudando, mas a gente mantém o comportamento que a gente tinha aqui, ou seja, aquele nosso patrimônio, o patrimônio físico fica,
todos aquela rodinha do hamster ali, tudo vai ficar. E o que vai com a gente é o patrimônio espiritual. Joana tinha falado antes também, no outro trecho. É o que acompanha o ser. Todo cabedal reunido se expressará em recursos de alegria e de paz, se foi essa a nossa construção. Assim como de inquietação e de distúrbios emocionais que se estabelecem, continuando conforme se expressavam no organismo fisiológico, com outros agravantes para o desencarnado. Então, ela só está aqui explicando um pouco mais isso, sim. Vamos desfrutar de alegria, de paz, ou de inquietação, ou de outros distúrbios, de acordo com o que nós vivemos aqui. E a gente sabe que também o encarnado ele tá sem esse abafador, digamos assim, do corpo. Então, no mundo da vida puramente de espírito, extracorpórea, ele vai sentir mais muitas situações, ele não vai estar com todas as distrações que nós temos aqui. Então, por isso, esses agravantes que a Joana fala. De saudáveis resultados, então aqui já vem uma recomendação dela. São o exercício da paz, a cultura do bom humor, o trabalho de autotransformação moral para melhor, de esclarecimento intelectual, social e vivência ética dos deveres. Está no capítulo Interação Mente e Corpo. E aí, dentro ainda dessa ideia do aprender, né, do ser espírito mortal, e que nós estamos aqui para aprender, e podemos não aprender, podemos estagnar. Mas é aquilo que o Joana falou, a gente vai mudar, nosso corpo vai em algum momento perecer, e o espírito vai carregar aquilo que ele conseguiu aprender, o seu comportamento. E aí tem um caso real no livro Ação e Reação do André Luiz, que é no capítulo 5, que é do Veiga. E o Veiga, só vou falar uns trechinhos aqui, mas eu acho super interessante se vocês conseguirem depois olhar lá no livro. O Veiga, aqui quem estava, o André Luiz e uma equipe estava visitando uma área, esse livro Ação e Reação, ele fala de regiões muito difíceis, de muito sofrimento, se não me engano, é um posto de socorro, uma região de socorro, mas numa área bem conturbada, bem difícil, mas eles estão lá para ajudar esses irmãos, mostrando que Deus e a ajuda divina está em todo lugar. Mas o que nos interessa aqui? Essa história do Veiga. Ele mantém fixa, esse é um trecho aqui do livro, mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. E aí ele vai descrever o Silas, que é o orientador aqui do André Luiz, dessa equipe, ele recomenda que o André Luiz olhe a psicosfera, o ambiente que formava a psicosfera do enfermo, ou seja, aquele ambiente que circundava a esfera mental, psicosfera, né? Esfera psíquica do enfermo. E o André Luiz fala, olha, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem, silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis, que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, os 3 filhos, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, fraquíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Então, é como se fossem umas miragens, uma tela que mostrasse aquilo e foge, volta sempre na mesma situação. Compreendi, isso o André Luiz falou, que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência na fixação mental em que se encarcerava. E aí, só mais um trechinho em que o próprio Veiga fala: lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava, pelo menos, acompanhar a partilha do espólio, que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram minha influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Então, ele continua falando aqui, mas acho que o que nos interessa aqui é justamente essa ideia do automatismo, da fixação, e de não avançar,
de não conseguir romper, de ficar sempre no mesmo padrão de pensamento, ou seja, de não aprender, de não evoluir, de não caminhar para uma nova compreensão da vida. Então, achei interessante trazer, porque é um caso real e são coisas do cotidiano, que muitas das pessoas da nossa vida, talvez nós mesmos, em menor medida, em outros assuntos, a gente ter atenção para essas cristalizações, porque isso, na verdade, não é o objetivo da vida de espírito. E aí, dentro dessa ideia de automatismo e em oposição à consciência, na verdade, o que nós temos e que dificulta realmente nós, mesmo nós aqui, que a maior parte de nós já estamos na doutrina espírita, já acompanhamos, já trabalhamos na casa há muito tempo, mas o que nos envolve o tempo inteiro é um paradigma, é toda uma estruturação de sociedade com base no materialismo. Esse é o grande, ainda, é o grande referencial que constrói tudo à nossa volta, constrói o modelo de educação, constrói, muitos, infelizmente, modelos de relacionamento, está aí, está permeando, nós não somos imunes aí. Por isso, nós precisamos, acessando esse conhecimento espírita, conseguir ter essa vigilância, essa atenção, essa consciência, para que possamos fazer melhores escolhas e não fiquemos ali, como o Emmanuel falou na página, né, simplesmente sendo levados na roda da vida. Então, aqui o Leon Denis, esse livro é muito bom. Leon Denis, Depois da Morte. A proposta desse livro, não sei quem já leu, é dar um panorama geral. Ele foi um livro que ele escreveu para apresentar a doutrina espírita de uma maneira mais simples. Então, ele faz todo um retrospecto ali, bem breve, claro, mas muito, muito pontual, muito claro, das doutrinas religiosas antes do kardecismo, do espiritismo, e depois conectando isso com o materialismo, com o mundo e com os elementos aí, os pressupostos da doutrina. Então, ele fala a questão do materialismo, porque isso faz toda a diferença e isso aqui nos dificulta, muitas vezes, ter esse grau de consciência e entrar no automatismo. Pode-se resumir, assim, as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Se viemos do nada para retornar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo esquecimento espera o criminoso e o sábio, o egoísta e o homem devotado, então a esperança é uma quimera. Não há mais consolações para os aflitos. Não há mais justiça para as vítimas do destino. A humanidade rola, levada pelo movimento do globo, sem objetivo, sem clareza, sem a lei moral. Então, olha como é que isso conecta com aquela ideia da rodinha, do hamster, da gente ficar ali, rola, né? Sim, vai sendo levado, vai no automatismo. Sim, e aqui ele está fazendo, na verdade, dizendo que, dentro desse paradigma materialista, assim, fala para a gente que a gente veio do nada, isso leva a esse tipo de consequência. E aí ele fala de outras consequências também, que não vai caber aqui a gente explorar, mas fala de suicídio, de aumento de suicídio, fala de N coisas, que já eram dificuldades da época em que ele publicou o livro, que era o começo do século XX. Eu trouxe aqui a rodinha de novo, só para a gente lembrar dessa conexão. Por outro lado, dentro da perspectiva do espírito, e aí dentro da perspectiva de ter mais consciência, o que Leon Denis fala já no capítulo seguinte, no capítulo 8? A ideia que o homem faz do universo, de suas leis, do papel que lhe cabe neste vasto teatro, olha que interessante que ele usa essa palavra do teatro, essa ideia do teatro, recai sobre toda a sua vida, ou seja, a ideia que ele faz do universo, das leis do universo. Então, vamos lá. Lei de progresso, no nosso caso, que a gente conhece a visão espírita, lei de ação e reação e outras leis. O papel que lhe cabe neste vasto teatro recai sobre toda a sua vida e influi sobre suas determinações. Ou seja, a forma de viver, dependendo do que é a referência da pessoa, se ele acha que é o nada, ele vai viver de uma forma. E ele faz umas ponderações no texto dele, tá? Dizendo, existem pessoas que não vão viver dessa forma imediatista, e ele defende que essas pessoas não vivem dessa forma imediatista porque elas traz dentro delas ali a lei de Deus gravada na consciência, de sabendo que não é bem assim. Mas o paradigma materialista, ele direciona para isso, né? A vida é agora. Aquela propaganda muito de que você tem que viver hoje, vamos lá. Então, ele fala que essa ideia acaba sendo determinante sobre a vida da pessoa, dependendo de como ela entende o mundo.
influi sobre suas determinações. É segundo ela que ele traça um plano de conduta fixa para si, traça um plano de conduta, fixa para si um objetivo e caminha para ele. E aí eu trouxe essa imagem de outono, de folhas caindo, das árvores se renovando, porque é justamente isso, né? Quando nós adentramos a perspectiva espírita, dessa imortalidade do espírito, da continuidade de uma vida que pré-existe e sobrevive, isso traz claramente a ideia de renovação, do aprendizado, da lei de progresso. E a natureza ensina isso para a gente. Só que muitas vezes nós estamos distraídos e não conseguimos aceitar as mudanças, resistimos às mudanças e muitas vezes não conseguimos fazer a nossa própria renovação. E aí a gente tem os conflitos, mas isso é história para uma outra conversa. E aí, nas questões 84 e 87, no segundo bloco, em que os espíritos falam, né, que os espíritos constituem um mundo à parte, mas que ele se mistura, que existe uma correlação incessante entre um mundo e outro, e que eles estão por toda a parte nos observando e atuando sobre nós. É uma ideia. Quando se está começando a conhecer essa proposta, essa visão de mundo que é a que Kardec organiza na codificação para a gente, do espírito imortal e com toda essa interpenetração entre os dois mundos, é uma ideia desconfortável. Pensa assim, mas eu não quero ninguém na minha sala. Imagina, na minha casa entra só para quem eu abro a porta, né? Mas isso é a realidade. Agora, essa perspectiva traz para a gente muitas coisas boas. Pensa, não há céu e inferno. Toda essa doutrina de céu, inferno, purgatório, que seja um lugar determinado, um julgamento. Eu trouxe aqui uma cena do filme O Alto da Compadecida, porque ela mostra bem, é bem teatral essa representação do julgamento, do céu e do inferno, e é um filme ótimo para rir, super recomendo, adoro. É antiguinho, mas eu já assisti várias vezes. Mas, assim, essa perspectiva de que os espíritos estão por toda parte, ela traz muita coisa, sim, positiva e que nos conforta. Então, toda uma construção de séculos, de milênios, talvez, de que há um julgamento, de que há um lugar determinado, isso cai. É claro que não é só isso, a gente tem toda uma construção da doutrina que vai nos ajudando a entender, mas só para nós aqui costurarmos com essa informação dessas questões, isso modifica a relação com a morte e com o medo da morte. Então, não existe a morte com esse aspecto aqui de um lugar terrível que a gente vai ser julgado. E a gente vai entender que, na verdade, o lugar para onde iremos, ou o nosso movimento como espírito após o desencarne, vai depender vai depender de como a gente viveu, que é o que a gente vinha falando antes. Então, isso nos traz um conceito de liberdade. Eu não tenho um sacerdote, eu não tenho um rei, como na história toda nós tivemos na história da humanidade, em vários momentos, quem determinava isso. Então, isso também nos dá liberdade de construir o nosso caminho. Nós chegamos dentro de um contexto familiar, de um contexto de N características que a nossa reencarnação nos coloca. Então, nós recebemos um cenário, para usar aqui a linguagem que o Leon Denis também usou do teatro. E aí, o que a gente vai fazer com esse cenário? O que a gente vai fazer com todos esses contextos em que a gente está ali transitando? Depende de nós. Então, isso traz liberdade. Então, eu trouxe essa figura aqui porque, assim, né? Quando a gente fala para quem não está muito acostumado, e talvez até para a gente mesmo. Mas os espíritos estamos juntos e misturados, estão por toda parte. Espera aí, né? Eu não quero... Como assim? Como é que eu vou saber? Eu quero certos espíritos perto de mim, eu quero ficar tranquilo. E isso como acontece? Na verdade, esse acotovelar-se e a nuvem de testemunhas de que falava Paulo está conectado com as nossas escolhas, com a forma como nós vivemos. E isso tem tudo a ver com o que nós falamos ali na primeira parte. Como nós transitamos, como nós nos relacionamos, como é essa situação de vivência nossa dentro da nossa encarnação, quais são os sentimentos, os pensamentos, as palavras, as ações. Então, a nossa dinâmica pessoal envolve tudo isso aqui. O que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente fala e como a gente age. É um circuito.
Muitas vezes não chega até o final, mas ele tem origem no coração, Jesus já dizia isso. E isso gera uma sintonia. Então, é nessa sintonia, em função das nossas escolhas, da nossa dinâmica pessoal, é que essa companhia ou essas companhias vão estar próximas de nós. Essas conexões vão acontecer mente a mente. E aqui eu botei o símbolozinho do Wi-Fi, né? Que hoje é muito mais fácil a gente estudar isso do que, imagino, na época de Kardec, apesar deles já terem vários desenvolvimentos próprios para a época, mas hoje é muito fácil a gente entender isso, né? Olha que interessante essa figura, já passa uma ideia das ondas ali e a própria questão do símbolo do Wi-Fi, mostrando essas ondas, né? São ondas mentais que se conectam. E olha que interessante, na pesquisa que eu fiz essa pesquisa desse tema de pensamento para um outro trabalho, e eu achei isso aqui. E eu achei muito legal, porque é uma propaganda da Lacta, que é uma grande empresa, e já usando um pouco essa ideia. Claro que não é espírita, não é nada disso, mas essa ideia da mente, da conexão da mente. Pode parecer besteira, mas está caminhando cada vez mais. E eu achei, pelo menos para os fins aqui didáticos, bem interessante. Então, a propaganda era essa aqui. Quando você quer um chocolatinho depois do almoço e a outra pessoa fala que vai pegar um Lacta. E, no fundo, é isso, né? Essa comunicação, essa sintonia. Eu penso e mantenho um pensamento e sustento um pensamento, e é claro que isso vem da nascente do coração, todo aquele circuito que eu falei, e isso acaba conectando com pensamentos de outros, seja encarnados, seja desencarnados. Então, nós estamos falando de atração mesmo, a gente está falando de sintonia, de magnetismo. Por um lado, né, esse anúnciozinho aqui da Lacta, essa coisa do meu amigo, o meu companheiro, enfim, alguém que pensou ali, pensei em você hoje, você me ligou, aquilo que a gente experimenta muito antes de ser espírita, a gente já tinha essas evidências, essas situações, e também espíritos amigos que vêm nos ajudar, que vêm nos influenciar. Então, que é muito bonito também de entender, aquela moça assustada que eu trouxe na foto lá atrás, não precisamos ficar assustados, precisamos ter consciência, e consciência de que nós temos um poder muito grande. É isso que eu acho fantástico na doutrina, porque é conhecimento. É o que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do cativeiro de certas circunstâncias que nós achamos que nós não temos controle. Mas muitas delas, eu não digo de todas, óbvio que não, mas muitas delas nós sim podemos mudar, tomando posse desse nosso processo de sintonia, sabendo disso, usando esse conhecimento para gerar uma vida melhor, uma vida mais conforme o que é a lei de progresso, a vida de espírito. E aí, dentro dessa perspectiva de que nessa sintonia nós também temos espíritos amigos, nós temos nosso anjo guardião e temos a sintonia que a gente também pode direcionar o pensamento, o sentimento, quando a gente precisa de um alento, de um encorajamento, um consolo, que nós usemos a oração. E aí a oração é óbvio que é um outro estudo todo sobre a prece, a oração, mas é uma ligação mental que passa pelo coração, que passa pelo sentimento e que mobiliza. E aí existe uma literatura vastíssima espírita sobre isso, mas além da espírita, existem trabalhos também no campo da medicina já comprovando os benefícios da oração para a melhoria da saúde. É uma outra abordagem, mas é muito interessante ver que a ciência já está também endossando esse tipo de efeito, né? Para nós, a gente entende isso, porque é nessa elevação de pensamento, em que eu coloco o meu pensamento no lugar mais elevado, mais positivo, em que eu busco me conectar com esses espíritos bons, espíritos amigos, sabedores de que os espíritos estão por toda parte, e que eles nos influenciam, muitas vezes sem a gente perceber. Então, a gente pode se valer desse recurso para melhorar, para caminhar mais conforme uma vida de progresso e de evolução, que é o nosso propósito maior quando fomos criados por Deus. Aqui eu ia colocar o livro Minha Mente, Meu Mundo, não coloquei aqui a foto dele, mas é o nome do livro. E essa rodinha do hamster aqui, falando justamente dessa questão da sintonia. Esse livro ele é muito bom, um livro fininho, Walter Barcelos. Ele faz um compilado
desse tema, pegando Emmanuel, pegando André Luiz, pegando Kardec, mostrando em vários aspectos essa questão da mente e como essa mente cria, por isso o nome Minha Mente, Meu Mundo, cria o nosso mundo psíquico e o nosso mundo concreto. E eu quero terminar essa conversa deixando de novo essa imagem de Jesus com Marta e com Maria, para que a gente, então, fixe essa imagem na nossa mente, na nossa tela mental. Nós falamos aqui tanto de vida de espírito e de mente, porque o espírito se comunica pelo pensamento. E quando a gente vai para o outro nível vibratório, nós vamos em espírito e levamos esse patrimônio todo de pensamentos e de sentimentos, para que a gente possa se lembrar, como o Emmanuel nos convidou no início, naquela página linda, de despertar, de prestar atenção. Por que estamos aqui? Qual é a verdadeira vida? É estar no mundo sem ser do mundo, equilibrando essas demandas da nossa vida material, mas com essa consciência mais expandida de que nós somos espíritos imortais e que nós temos toda a ajuda, e que nós temos toda a condição de progredir, de evoluir e de sermos felizes. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos ficar com essa certeza de que o nosso destino é a felicidade. Muito obrigada.